O cara tem que estar bem na profissão que ele escolhe. Ele tem que se sentir bem. Eu falei com você, minha vontade era ser calculista de ponte, eu queria calcular pontes. Graças a Deus, o doutor Disseu me desviou para a fundação. Se eu tivesse que ser calculista de ponte hoje, seria um cara frustrado, porque está tudo no programa de computador. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos em mais uma GBcast, o nosso podcast da Geotecnia Brasil. Saúdo a todos, em especial aqueles que nos seguem no canal da Geotecnia Brasil. O tempo voou, já estamos em dezembro e diante de muitas atividades que tivemos ao longo do ano, confere, André? O ano está acabando, né? Esse é um episódio aqui em dezembro do GBcast. Foi um ano em que o Geotecnia Brasil fez muito material, muita produção de conteúdo virtualmente e presencial. Tivemos muitos eventos, palestras virtuais, entrevistas até internacionais, né, que vocês podem acompanhar no canal, e também eventos presenciais. Fizemos um evento em Recife, fizemos um evento em São Paulo, em novembro agora, no tema de contenções. E eu vou aproveitar até agradecer aos apoiadores, os mesmos apoiadores do primeiro episódio, que vão passar aqui na tela para todos, né? E também temos um apoio adicional nesse episódio, que é um apoio da G2 Base, que também nos apoia aqui. Nesse episódio, nós teremos uma interação diferente agora com o público, que é um sorteio. Nós vamos abrir um sorteio no terço final agora desse episódio, para que vocês se cadastrem no formulário até 31 de dezembro, tá bom? E aí faremos esse sorteio no início do próximo ano, enviando 3 brindes aí para quem for sorteado, né? Na verdade, um brinde por pessoa, né? São 3 brindes aí. Um deles é um manual de execução de fundações da ABEF. Está aqui do meu lado. Esse é um dos brindes. Você vai ter a chance de ganhar com exclusividade também uma caneca do Geotecnia Brasil e do GBcast, tá certo? E temos também uma mochila cedida aqui pelo pessoal da G2 Base para que você possa também participar. Então, se inscreva, terão as instruções lá no QR Code ao final do vídeo e aí você participa e a nossa equipe entrará em contato, tá bom? Legal, muito bom. Hoje nós temos um convidado mais do que ilustre, uma geolenda. Nascido e criado na Espanha, ainda cedo migrou para o Brasil. Eu estou falando nada mais, nada menos do engenheiro Urbano Rodrigues Alonso. Urbano dispensa apresentações, muito querido no nosso meio, autor de diversos livros, autor de diversos artigos. Eu já perdi a conta, André, de quantas vezes o Urbano já palestrou no Geotecnia Brasil. E quando o cara é muito bom, nós não temos cerimônia, nós repetimos mesmo. O Urbano já tem aí em torno de 5 palestras no GB, uma delas foi presencial lá em Campinas. Ele que já foi homenageado por nós em evento presencial, reconhecido, premiado por algumas entidades. Tudo bem contigo, Urbano? Tudo tranquilo, Thiago, tudo em paz. Obrigado aí pelo convite mais uma vez. Estou aqui à tua disposição para trocarmos algumas ideias aí do que você tiver de curiosidade, até fora da atividade profissional, né? Porque isso aqui é um evento que eu entendo que não é eminentemente técnico, né? É um evento de colegas que se querem conhecer um pouco mais. Então, eu estou à tua disposição, cara. É um bate-papo. É um bate-papo, eu estou à tua Aqui disposição. nós temos o momento para compartilhar os causos, os acertos, desacertos, entender também não só o lado profissional, Claro, mas claro. também o lado humano que está por trás desse grande engenheiro que você se formou. E temos aqui algumas perguntas, entendo também que você traz aí uma bagagem não só geotécnica, mas de vida, são 81 anos, Já são 81 anos, cara. é bastante tempo. 60 de profissão? De profissão, 57, É, né? quase 60. Na realidade, como engenheiro, mais de 60, porque eu comecei a trabalhar na engenharia antes de me formar engenheiro, né? Eu comecei a trabalhar na engenharia desde que cheguei no Brasil, né? Então, em obra, mas de profissão mesmo, de engenharia, na parte de fundações, 57 anos. Agora, eu tô aqui vendo a introdução e tô aqui com o público, né? Eu tô me sentindo, sabe aquele
jogador que chegou no Real Madrid, ali no vestiário vê o Cristiano Ronaldo na frente, não tem nada já disso. até treme um Não, pouquinho, não né? tem nada disso. Ô, André, não tem nada disso. Tô brincando, Urbano, mas você é Então, uma lenda e a gente só tem a agradecer você estar aqui, né? tudo bem. E a sua simplicidade enobrece muito. Você é um ser humano ímpar, de caráter, de personalidade forte quando precisa ser. Isso não tira dúvida. Sem dúvida. Sangue espanhol. Agora, eu queria, aproveitando, né, o exemplo espanhol, inclusive, que eu dei, né? Mas o que eu queria, Urbano, começar com uma pergunta que é o seguinte. Você se formou na Escola Nacional de Engenharia, em Isso. 1967, Isso. né? Meu diploma ainda é da Universidade do Brasil, é o último diploma da Universidade, Escola Nacional Porque a Escola Nacional ela foi criada no Império, na época do Império, 1792, se lá não no São Francisco. Exato. E ela foi sendo... Era militar, Era né? uma escola militar, uma academia Exatamente. militar, ela foi sendo trocada de nome, né? Isso. Quando o Dom João VI era príncipe regente, trocou também o nome, enfim. Exatamente. E ela hoje é a Escola Politécnica da UFRJ, assim, em termos de sucessão. Hoje ela é a Escola de Engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Exato. Eu sou formado na segunda turma da Ilha do Fundão, quando ela mudou do Lago São Francisco para a Ilha do Fundão. A primeira turma foi formada em 66 e eu me formei em 67. Agora, o Urbaninho, que estava lá na época, jovem, né? Ele entrou na graduação, não sei se já tinha alguma expectativa em relação à geotecnia, mas o que é que fez? Como é que foi essa trajetória para que você, dentro da engenharia civil, se direcionasse para que a gente tivesse o privilégio de ter essa lenda geotécnica aí? Como é que foi essa trajetória para a geotecnia? Olha, a vida leva a gente para muitos lugares que a gente nem imaginaria que iria. A minha formação não é de geotecnia, minha formação é de estruturas. Eu sempre, na década de 60, era uma época de muitas pontes que se faziam no Brasil e tal. E a minha vontade era ser engenheiro de estruturas de ponte. E eu tive alguns professores de renome. Tinha um professor chamado José Luiz Cardoso, que era um engenheiro de estrutura de pontes, inclusive envolvido muito com a parte de balanços sucessivos que estavam começando a ser desenvolvidos na época. E eu sempre tive assim, um bom desempenho na área de concreto e de pontes. E esse engenheiro, o José Luiz Cardoso, ele dava assessoria para uma empresa chamada Sotege, do Rio de Janeiro, que era uma empresa que tinha acabado de construir a Ponte da Amizade, a Ponte Brasil-Paraguai. Na época era a maior ponte em arco reto do mundo. E essa empresa, tinha acabado de construir a Ponte Brasil-Paraguai, a Ponte da Amizade, e estava executando a ponte sobre o Rio Santa Maria, no sul do Rio Grande do Sul, perto de Dom Pedrito, São Gabriel, e também a ponte ligando o Brasil ao Uruguai, ligando Quaraí a Artigas. E esse engenheiro, digamos assim, ele pediu para essa firma Sotege, porque ele viu o meu entusiasmo de querer fazer pontes, calcular pontes. Isso no meio da graduação? Sim, no meio, nas férias de julho. Nas férias de julho. Me formei em dezembro, nas férias de julho. Ele, então, me conseguiu um estágio nessa empresa para ir lá para a ponte sobre o Rio Santa Maria e a ponte Quaraí Artigas. E eu já estava praticamente contratado por essa empresa para ser o engenheiro de pontes dele. Eu estava, digamos assim... Era meu sonho na época, era meu sonho. E aí aconteceu uma coisa muito interessante. Eu estou um dia no intervalo das aulas e o meu colega Salamone, que já estava na Frank, ele já é falecido, né? Mas um amigo grande, ele me chamou e disse: Urbano, o pessoal da Frank está precisando de um engenheiro. E o doutor Dirceu, eu conheci o doutor Dirceu como professor, não chegava nem perto dele, né? Porque ele falou: o doutor Dirceu pediu para falar contigo. Eu falei: Salamone, pô, mas eu não quero fazer, eu não vou para Frank fazer fundação, pô, eu vou fazer ponte. Não, Urbano, mas você tem que ir, pelo menos. O Salamone é um árabe, né? Então o árabe é um cara persistente, né? Aí ele falou: não, vai lá, conversa com ele, se eu não quiser, tudo bem. Lá fui eu, marquei uma entrevista com o professor Dirceu. E o professor Dirceu... bom, eu tinha uma distância com ele muito grande, mas fui com
Mas ele acabou me convencendo a trabalhar, a ir para Frank. E eu acabei indo para Frank. Isso em 67. 67, isso ocorreu mais ou menos por volta de setembro. E você era recém-formado praticamente. Não eu estava me formando naquele ano, isso era antes da formatura, isso foi mais ou menos, quer dizer, o estágio que eu fiz nas pontes lá do Rio Grande do Sul foi nas férias de julho. E voltei para São Paulo, voltei para o Rio para continuar o curso, isso foi mais ou menos em setembro. E em setembro eu mudei radicalmente. Tinha o desejo de ir para a área de estruturas, e aí nessa... É que a Frank, na realidade, o que me convenceu na Frank, o doutor Dirceu, porque o doutor Dirceu já dava aula de fundações para nós, já tinha dado aula de isostática no 2º ano, e no 5º ano, na especialização, ele dava aula de fundações. E, não sei, acho que ele devia gostar da maneira como eu me postava, porque eu sempre fui um cara muito, muito tímido, né? Muito tímido, até porque eu não tinha assim essa desenvoltura que eu tenho hoje. Então eu era um cara meio... Mas o Salamone era muito amigo meu. O Salamone era da turma que chamava turma dos ricos. Eu era da turma dos pobres. Então, mas o Salamone sempre foi um grande amigo. O Salamone, o próprio Peota, né, também, que era da turma. E o Salamone ficou me convencendo. Mas olha, ficou mais de 1 hora no intervalo me buzinando para ir falar com o doutor Dirceu. E lá fui eu falar com o doutor Dirceu. O doutor Dirceu me disse o seguinte: não, se você gosta de estruturas, a Frank, no departamento técnico da Frank, também faz estruturas. Porque a Frank faz obras de subsolos. Então a Frank tem que pegar os projetos de estrutura do calculista e adaptá-lo para o método executivo ligado à parte de escavações em solos. Então você vai se envolver não só com a parte de estruturas, mas também com procedimentos executivos. Então isso acabou me soou bem na época. E acabei indo para a Frank. Por que eu fui para a Frank? Porque na Frank, por que o senhor estava precisando de mais um engenheiro além do Salamone? Porque o engenheiro que estava trabalhando na Frank, junto com a OC, que era o Paulo Frederico, o Paulo Frederico ele tinha saído da Frank para trabalhar na empresa de projeto de Noronha, que era a empresa que estava fazendo o projeto da ponte Rio-Niterói, na época. Então o AOC ficou sem o auxiliar dele para calcular, que na época estava se calculando as fundações do cais da Ultrafest aqui em Cubatão. E aí eu fui lá, eu acabei indo para lá, pela saída do Paulo Faria. Mas aproveitando que você falou do AOC, da Frank, eu me recordo nas aulas que o AOC ele compartilhava muito as histórias que envolveu você e ele. Tem uma história bem inusitada, parece que ele passou um desafio para você. Não, não foi bem assim, não. É o seguinte, quando eu não conhecia, o doutor Dirceu eu conhecia pelas aulas. O AOC nem sabia quem era o AOC. Então, quando eu fui contratado pela Frank, pelo professor Dirceu, o professor Dirceu me disse: então você vai trabalhar na Frank e você vai trabalhar junto com a AOC no cais da Ultrafest em Cubatão. Quando eu vi o AOC, eu levei um susto, porque o AOC tinha sido monitor de química na escola de engenharia no 3º ano. E o Nelson AOC, química? O Nelson AOC era monitor de química. Caramba, que no curioso. No 3º ano da universidade. E aí, quando eu vi o AOC, eu levei um susto, porque a única vez que eu tive uma segunda época na minha vida foi em química. E o AOC era monitor. Hoje chama de recuperação, né, que eles chamam, né? Eu falei, caramba, a hora que o AOC me vê, ele vai dizer, pô, esse cara foi para a segunda época em química. O doutor disse, esse cara não vai servir, né? Eu fiquei assim meio com o pé atrás. Então, aconteceu sim, mas aí o AOC eu sempre falo, o AOC foi um grande amigo, né, que eu acabei tendo ao longo da vida profissional. Ainda não é? Até hoje, nossa senhora. Eu falei, se o AOC for falar que eu estou de acabou meu emprego, aí eu vou ter que voltar lá para a Sotege e pedir novamente para... Você imagina que situação desagradável, cara. Mas o AOC, eu sempre falo, o AOC é o japonês fora da curva. O AOC é um cara desligado, muito gozador. Eu acho que ele nem se lembrou de que que tinha ficado na segunda época, nem nada. Então, ficamos trabalhando. No primeiro dia que eu fui trabalhar, o AOC chegou para mim então e disse assim, eles estavam fazendo o reforço de fundações do edifício de Furnas, lá
na rua Real Grandeza, lá perto da Gávea. E esse prédio estava sendo reforçado as fundações, que tinha havido um erro de cálculo. Então, eu tinha que fazer um projeto de escoramento para poder entrar por baixo dos blocos para cravar estacas de reação, estacas tipo Mega, que a Frank fazia, e era uma patente da Frank na época. O Ock pegou e me deu um livro de mecânica dos solos francês, o Verdaillan, me deu o catálogo técnico da Companhia Siderúrgica E Nacional, falou, se vira. me deu os desenhos de... É o AOC sendo AOC, É né? o AOC, o AOC. E aí falou, mas não me disse nada como eu calculava. Ele falou, então calcula o escoramento aí, que nós precisamos cravar as estacas Mega. Bom, o livro era em francês, eu não entendia muito. Era um livro mais de mecânica do solo, mas tudo bem, também tinha alguma coisa de escoramento. O catálogo da CSN, pô, tinha tanto perfil redondo, perfil em L, perfil em... Eu não sabia nem onde... Eu nunca tinha visto o catálogo da companhia. Nem por onde Nem começar, sabia né? por onde começar. E o Ock não me deu nenhuma orientação, não me deu assim nenhuma... Não, você pega aqui esse perfil... Não, ele simplesmente jogou o livro e falou... Fiquei 3 dias que eu não sabia, não conseguia andar, não conseguia resolver. E foi perguntando para um, perguntando para outro, até que no final eu nem sei que solução que eu dei, se foi boa ou não. Mas aí quando eu cheguei para o AOC, diz, olha, com a dificuldade que eu tenho, que eu não estou ainda nem, então não estou nem formado. Recém-formado, né? Não estou ainda... Eu cheguei, isso aqui que você acha? Aí ele pegou, puxou da gaveta dele o projeto que já estava feito. Ele falou, tá vendo, a solução é perfil de 10 cada 1,5 m com prancha de madeira. Aí foi o batismo do AOC na Frank. Só que além da Frank, você também passou pela Promon, SCAC. Sim. Compartilha um pouco conosco as suas Eu experiências. tive o prazer de conhecer o Dr. Salamone Sim, na SCAC. José Antônio Salamone. Eu estagiei na Grande SCAC, amigo, né? grande amigo. Estagiei na SCAC e o tempo que eu estava aqui no Itaim, na Sodecon, que era o escritor Certo. comercial, o Dr. Salamone Certo. ficava lá, né? Ele acabou sendo... Ele era um cara também formado. Aliás, o doutor Disseu, o AOC, o Salamone, eu e o próprio Peota, que ainda está vivo, nós éramos da área de estruturas. Era estruturas. O Salamone depois foi para a área comercial, mas ele era estruturas. E o curioso disso que o Thiago falou é que, assim, você está relatando histórias da Frank com a mesma turma. E Sim. essa turma, posteriormente, em algum momento, estava na SCAC. Sim, mas foi muito Né? depois. Como é que foi isso? Assim, a trajetória de Frank e depois... Então, deixa eu dizer uma coisa. Quando eu fui para Frank, então, depois que eu passei por esse batismo do AOC, sem vergonha, que ficou me gozando... o pessoal da Frank era a sede, era no Rio de Janeiro, e a Frank tinha as filiais, as regionais que eles chamavam, em Porto Alegre, em Curitiba, São Paulo, Belo Horizonte e Recife. E naquela época, o pessoal dessas regionais, os engenheiros responsáveis dessas regionais, precisavam tirar férias, já me tiravam férias a cada 2 anos. E não tinha, na Frank não tinha ainda alguém que os substituísse quando tirassem férias. Então, dentro da Frank, o doutor Disseu acabou me cedendo para o pessoal de execução, lá para o doutor Duarte, que era o responsável pela parte de construção da Frank, e para a parte comercial da Frank, para ter uma formação mais abrangente, não só técnica de cálculo, mas também de execução de fundações e também da parte comercial. E eu comecei, então, a substituir os engenheiros nessas regionais, ainda no início da minha vida profissional, 68. Então, em 68, eu fui para Porto Alegre, substituí o Dr. Valmor Hennemann. As fundações da rodoviária de Porto Alegre foram feitas quando eu estava na Frank em Porto Alegre. A rodoviária que ainda existe hoje lá foi feita nessa época, 68, 69. Que até depois a gente pode até contar algumas histórias sobre isso. Então comecei a ter um conhecimento da região brasileira, da parte de fundações. Tá? Eu já tinha estado aqui em São Paulo, substituindo o doutor Davi Rosa quando ele tirou férias dentro dessa programação, em 68, 69. Em 69, quando eu estive aqui em São Paulo, o engenheiro Clóvis Maia, que era o braço direito do doutor Davi Rosa, ele estava conversando com o Nelson Godoy, que era da Geotécnica, e eles estavam querendo montar uma empresa de consultoria de fundações.
Então ele falou, Urbano, eu vou ficar mais um ano aqui na Frank, estou me desligando da Frank, e você não quer vir para a Frank, porque daqui a um ano eu vou sair. E aí eu falei, bom, eu vou vir para a Frank, para São Paulo, vai vir para São Paulo. Isso foi em 69, mais ou menos, 69, 70. Vim para São Paulo, o Clóvis montou a empresa Godoy e Maia, que hoje tá só o Clóvis, né? Porque o Godoy não largou já a engenharia. Então eu comecei a ter uma visão, eu era solteiro, estava ótimo, solteiro, trabalhando na Frank, ganhando, puxa, o que eu nunca tinha imaginado na minha vida. Imagina eu com 24, 25 anos, pô, tava no céu, cara. Mas aí eu casei em 70. Aí eu falei, pô, agora não dá para ficar viajando 2 mais. anos depois você já... Não dá para, não dá. Aí, como tinha essa opção do Godoy, do Clóvis Maia, vim para São Paulo com a esposa e vim morar em São Paulo. E aqui em São Paulo eu acabei fazendo os cursos na USP. E muita gente achava que eu era formado aqui em São Paulo. Ninguém imaginava que eu era formado no Rio de Janeiro. Mas como entrou a Promon e a SCAC na sua Não, vida? aí que acontece. Então, nesse percurso aí, com essas minhas idas para essas regionais, inclusive eu tive algumas ações muito importantes nessas regionais que agradaram muito a Frank como um todo, tanto o doutor Dirceu, o Ock nem se fala, que o Ock já era meu amigo, mas o doutor Dirceu, que eu tinha uma certa distância com ele, né, porque até pelo respeito que eu tinha a ele, quanto o próprio doutor Duarte da parte de obras. Mas aí eu comecei, o doutor Dirceu ficou, digamos assim, eu passei a ter uma proximidade com o doutor Dirceu tão importante quanto eu tinha com o Rock. Por causa de eu estar nas regionais e às vezes eu precisava ligar para a Matriz para poder perguntar alguma coisa. Então eu falava com o doutor Dirceu, não falava com o Rock. E o doutor Dirceu, quando foi em setembro de 79, ele saiu da Frank e foi para a Promon no Rio de Janeiro. E eu estava na Frank em São Paulo. E aí ele falou, Urbano, eu estou indo para a Promon Engenharia, para a área de energia e hidro, ele foi como um dos responsáveis da área, e eu preciso ter uma pessoa de confiança minha em São Paulo. Você não quer trabalhar na Promon? Aí vou para a Promon, tudo bem. Eu me desliguei da Frank, então, em dezembro de 79, e comecei a trabalhar na Promon em janeiro de 80. Foi uma experiência minha de uma empresa só de projeto. E na Promon eu fiz vários projetos, inclusive a canalização do Rio Tamanduateí, eu era engenheiro de projeto. A Promon, Urbano, nessa época, a Promon já era a grande Promon. Era enorme. Quando eu entrei na Promon, ela tinha 4 prédios aqui na Avenida 9 de Julho e começou a fazer os prédios que hoje estão lá na Juscelino Kubitschek, que é o... Perdão. Então a Frank a Promon tinha em torno de acho que uns 2.000 funcionários. Era uma empresa enorme, com projetos enormes. Obra dos metrôs, a Promon tinha uma participação muito forte. As barragens de São Simão. Até hoje a Promon tem o seu lugar de respeito, né? Era uma empresa, foi uma experiência diferente, porque aí foi só projeto. Mas nesse contexto de formação profissional, Urbano, quem foram os seus mentores? Quem você enxerga como referência e que lhe ajudou a ser quem você é hoje? Eu tenho vários, né? Pelo amor de Deus. Doutor Dirceu, evidente. Bom, o OC é evidente porque a diferença de idade entre o OC é coisa de 3 anos. Então somos quase que da mesma idade, né? Ainda mais hoje, da mesma idade. Mas ainda assim ele é uma referência para você. Claro. Porque eu que fazia as contas para ele, né? Quando eu estava desenvolvendo o método, estagiário é para isso, né, cara? Quando ele estava estudando o método que ele desenvolveu e apresentou em 75, um dos que fazia as contas para ele era eu, para fazer as correlações. Então, eu sempre tive, com o OC, sempre tive muito relacionamento. Mas o doutor Dirceu, ele depois acabou tendo uma confiança em relação a mim muito grande, profissionalmente falando. E eu acompanhei o doutor Dirceu até o fim da vida dele, mesmo depois que me desliguei da Promon, ele sempre me ligava, sempre tive uma aproximação muito forte com o doutor Dirceu. Então, o doutor Dirceu é uma pessoa de referência. Outra pessoa de referência da escola, José Luiz Cardoso, que queria que eu me conseguiu estágio lá na Soteg, queria que eu seguisse a carreira que era dele, ele era um cara de pontes também, né, que acabei não seguindo. O professor Lobo Carneiro. O professor Lobo Carneiro, as tabelas que eu tenho nos meus livros
nos meus livros são ainda a tabela da época que eu era estudante do professor Lobo O Lobo Carneiro. Carneiro é um patrimônio da patrimônio. área de estrutura, né? A primeira estrutura hiperestática que eu calculei na avenida, na rua Irineu Marinho, em frente à Globo, tem uma gráfica em frente à Globo, um shed em concreto armado, eu ainda como estudante, hein? E um hiperestático, quem me ajudou a resolver as equações peristáticas foi o professor Lobo Carneiro. Então, também é uma pessoa que eu tenho muita referência. Aqui em São Paulo, quando vim para São Paulo, eu comecei a fazer os cursos na USP, os cursos de pós-graduação. Então, eu tive contato muito com o professor Milton Vargas, tive bastante contato com ele e aprendi muito com ele, com o doutor Carlos Souza Pinto, na área de laboratório, Muito legal. o professor... O próprio o Faisal ainda não era muito professor, o Faisal era engenheiro do IPT, mas ele já tinha um contato com o próprio Faisal também. Mas ainda lá no Rio de Janeiro você chegou a ter aulas com o Fernando Emanuel Barata. Sim, o Barata mas o Barata eu não queria seguir fundações, né? Então o Barata era aquele cara legal como professor, muito legal, o cara muito bom, mas eu não estava ligado, eu fazia as provas só para passar, né? Agora, depois que me formei, aí sim, aí eu passei também a ter muito contato com o Barata. Sim. Porque o Barata, inclusive, ele também me ligava. O Barata fingia. O Barata, ele sempre foi um cara muito conversador, gostava de conversar. Ele sempre me ligava para saber o endereço do AOC, mas não era para saber o endereço do AOC, era para saber como é que eu estava e jogar conversa fora. Quando eu mandei o livro para ele, o primeiro de Mecânica do Solo, ele me ligou. Então, eu tive esse pessoal, eu tive essa felicidade de ter esses grandes professores. Com quem eu aprendi muito. Não, eu brinquei a história do Cristiano Ronaldo, mas o Urbano tá montando Uma uma seleção toda aqui, de né? geolendas, geoestruturas. Sim. Urbano, já que você tocou nos livros aí que você já publicou, você fez bastante coisa e faz na área de fundações. Sim. Quando foi que surgiu a ideia de escrever o livro Rebaixamento de Aquíferos? Não, o rebaixamento... Veja, na realidade, o livro de rebaixamento é mais um acidente da vida, que a vida nos conduz, como eu te falei, até que me conduziu para a área de fundações e não para a área de estruturas. Na época eu estava na Geofix, eu entrei na Geofix em 96. Quando eu estava na Geofix, a Geofix fazia as paredes de diafragma e a Tecnogel fazia os tirantes. Então havia um aventure, né, com essas duas empresas. E eu sempre fiz os catálogos técnicos das empresas que eu passei, tanto na Sondasa, na Frank não, mas na SCAC, depois na Sondasa, depois na Geofix, eu sempre fiz os catálogos técnicos das empresas. Que os catálogos técnicos, eu achava que os que existiam no mercado da Fundesta eram muito comerciais e não tinham nada técnicos. Inclusive, eu tive contato com catálogos antigos da SCAC, lá na SCAC, e eles tinham muito a cara dos livros de exercícios, de previsão. Exatamente, porque eu tinha uma visão de fazer catálogos técnicos, não mostrar a obra, às vezes isso não... Então, como havia essa joint venture entre a Geofix e a Tecnogel, o Roberto Matos, que era da Tecnogel, um dos diretores da Tecnogel, ia ter um evento, não sei que evento que era. Ele falou, Urbano, você não quer fazer o catálogo técnico da Tecnogel, mostrando o serviço da Tecnogel, rebaixamento, tirantes, um catálogo técnico para a gente apresentar nesse... Não sei que evento que era, não me recordo. Isso deve ter sido mais ou menos 97, 98, por aí. Eu falei, não, tudo bem, mas veja, fazer um catálogo técnico é um negócio muito... O pessoal pode até jogar fora, né? Eu tenho material para fazer um livro de rebaixamento, que é um assunto que vocês fazem, que é um carro-chefe de vocês, até mais do que tirantes, ou da mesma importância que eram os tirantes. Ele falou, bom, podemos então fazer, mas aí eu falei, bom, mas isso custa, né? Não é que eu vou cobrar nada, mas vai fazer um livro, alguém vai ter que imprimir o livro, alguém vai ter que editar o livro. Ele falou, não tem problema. E o Roberto Matos, ele era genro de um diretor do laboratório Axé. E esse diretor, ele tinha uma associação chamada Laramara,
que cuidava de deficientes visuais, de pessoas que não tinham visão. Esse diretor, achei que era sogro do Roberto Matos. Então ele conseguiu um patrocínio dessa Lamara para imprimir 2.500 livros. E quem é que fez a edição que é esse livro que está aqui em azul aqui, ó? E quem é que foi o que orientou a fazer esse livro? Fui eu. E quem é que me deram de desenhista? Me deram um camarada que fazia propaganda das folhas dos supermercados, aquele de cores. Ele que foi o cara que fazia. E conseguiu um estante de arquitetura para fazer os desenhos. E com isso fizemos 2.500 livros que nós mandamos de graça para todos os associados da BMS e da BGE. Que legal. Aí esse livro acabou fazendo sucesso e todo mundo pedia, eu já não tinha mais. A tecnologia eu não tinha, a Geofix também já não tinha, eu ainda tinha alguns que tinham ficado comigo, também acabaram. E aí a turma pedia, eu falei, mas não tem mais livro, não tem mais nada, não tenho. Então, um dia, a Xoxana, que era a responsável, que é ainda até hoje a responsável pela editora Oficina de Textos, e eu já conhecia a Xoxana, porque a Xoxana era engenheira é engenheira geotécnica, mas era da Temag Engenharia. Eu já conhecia ela da época da Promon. Aí ela chegou para mim, Urbano, pô, teu livro está sendo pedido, pô, eu queria que você lançasse o livro pela minha editora. Eu falei, ô, Xoxana, eu não posso, cara, porque meu editor é o Edgar Blucher. Como é que eu vou soltar o livro para... Não, mas poxa, só, eu já editei o livro do Pinto, do Carlos Souza Pinto. Só falta o teu. Pô, chorou. Soltei o livro pela editora... Oficina de Texto. Texto. Um dia, o doutor Edgar me chama na editora e aí falou, pô, Urbano, como é que você foi fazer um livro que não foi pela minha editora, camarada? Aí eu contei essa para ele, não, a Xoxana, eu conheço, colega da Temag. Ela pediu, tudo bem, então, o próximo livro que o senhor fizer, o senhor vai assumir um compromisso comigo. O senhor vai lançá-lo pela editora de Gabluch. Eu falei, então, tudo bem, não tem problema. Mas levei do Edgar, ficou muito bravo comigo. Ô, Urbano, a gente falou aqui de Frank, Promon, SCAC, Geofix. A SCAC, na realidade, foi o seguinte. Eu estava em São Paulo desde 71, como eu falei, eu casei em 70, vim definitivo para São Paulo em 71. O OC veio para a SCAC, a convite da SCAC, para São Paulo, ele saiu da Frank, como diretor técnico da SCAC em 82. Aí ele me chamou para trabalhar na SCAC. Eu estava na Frank. Eu falei, pô, porque na realidade, como eu falei para vocês, eu tinha, o que poucos sabem, eu fazia a minha parte comercial até por causa do meu histórico inicial, que eu fazia quando ia para regionais, eu fazia parte de projeto, fazia contato comercial, fazia proposta. Então eu tinha um viés. E quando eu vim para São Paulo, quando vim substituir o Clóvis trabalhava na parte comercial. E eu vim para São Paulo para a parte comercial. Quando o OC veio para São Paulo, ele precisava de um cara para comercial. Ele queria que eu fosse para a SCAC para ajudar na parte comercial. Eu falei, não, OC, não tenho, não quero, não vou. Não. Mas quando eu estava na Promon... Mas assim, a Promon foi de que ano a que ano? Só para situar. A Promon foi de 80 a 85. Certo. O AOC me chamou para tentar trabalhar na SCAC em 82. 82 ou 84, então por você aí. estava na Promon. Eu estava na Promon. Trabalhando com o doutor Disseu, era o braço direito. E já na Promon, a própria Frank, através do engenheiro Armando Caputo, que tinha ficado na parte de projeto da Frank, quando saiu o AOC, ele me chamou para trabalhar na Frank. Aí eu fui conversar com o doutor Disseu, eu falei, doutor Disseu, eu estava na Promon. Ele falou, doutor Disseu, está me chamando de novo para trabalhar na Frank. Aí o doutor Disseu falou assim, não, então vou te contar um segredo que eu não te abri, nunca falei com você. O pessoal da SCAC, o AOC e o Salamone,
já vieram falar comigo e queriam que você fosse para a SCAC para ajudar o OC. O OC estava começando a desenvolver o repique, aqueles negócios todos. E eu falei para o OC que não ia deixar você sair. Mas já que você agora está querendo sair para voltar para a Frank, então quem tem a prioridade do pedido é o AOC. Aí eu fui para a SCAC. E aí ficou na SCAC... 85 a 92. Tá. Mas você compartilhou conosco a tua experiência corporativa, que paralelamente teve também o Urbano professor. Sim, sim. E você foi professor da Mackenzie por Eu fui muitos professor anos. primeiro da FAP, comecei pela FAP e em seguida pelo Mackenzie. Quanto tempo você ficou em cada uma? Não, eu fiquei nas duas a mesma coisa. Eu comecei em 75 a dar aula e saí em 92. 15, 17 anos. 17 anos. Bastante tempo. 17 anos. Bastante tempo. Bastante tempo. O livro vermelho que eu tenho de exercícios e Tá fundações... aqui, logo aqui abaixo. Ele era o curso que eu dava no Mackenzie. E esse livro tem uma característica, como eu falei para vocês, eu sempre tive... eu fazia fundações, mas eu também tinha o viés estrutural. E aqui em São Paulo eu descobri uma coisa que no Rio não tinha. Aqui em São Paulo, a universidade, ela diferencia estruturas de fundações. A USP São Paulo tem a cadeira de estruturas de fundações. Sim. Não é misturado como era no Rio. Então, quando eu fiz esse livro de exercícios, eu queria mostrar que o engenheiro de fundações também deveria saber, pelo menos, calcular uma sapata, um bloco, e alguma coisa também de estruturas. Não dá para desassociar, não é, Albano? Isso, exatamente. Então, esse livro vermelho teve essa característica de ter um início a parte de fundações e, ao final, de estrutural. E também alguma coisa de rebaixamento, porque a Frank também fazia rebaixamento. Então, era o que eu tinha. Assim, Agora, eu ia fazer uma pergunta para o Urbano na questão justamente das universidades, né? No caso da FAAP e da Mackenzie, perguntar, vamos dizer, o que essa experiência de 17 anos no caso, né, de lecionando, né? Sim. O que isso contribuiu com a sua carreira? Muito. Em termos de mudança, um pouco de prisma de visão? Muito. Você falou do livro, mas foi o que a melhor mais? coisa que eu fiz. Uma das coisas que eu agradeço ter tido a oportunidade de ter feito. Porque a hora que eu comecei a querer dar aula, eu comecei a estudar fundações a fundo. Até então eu só tinha o que fazia na Frank. Mas a hora que você começa a dar aula, você tem que abrir o leque para outro tipo de fundações. Eu comecei a dar aula na Mackenzie, eu dava aula de mecânica dos solos e de fundações. Então, eu tive que estudar muito, porque dar aula tem essa vantagem. Os alunos, eles querem saber de tudo, e eles perguntam tudo isso. Você acha que ajudou um pouco a dar aquele upgrade naquele engenheiro que era um engenheiro de execução? Com toda certeza. Foi o grande salto. Aliás, eu só escrevi os livros em função do fato que eu dava aula. E são livros que hoje boa parte das universidades ao longo de todo o Brasil usam como referência. Sim. Você recorda quem antecedeu e sucedeu você na Mackenzie? Que é uma escola de vanguarda? Não, veja, tanto no Mackenzie quanto no FAP, quem me convidou para ir tanto para a FAP quanto para o Mackenzie foi o Mauri Gottlieb, que é da MGA. O Mauri que eu era da Frank, fazia. O Mauri já tinha o escritório de consultoria, ele junto com o Marcos Lima Verde Guimarães. E ele já me conhecia da época da Frank, porque a gente fazia obra e tudo. E ele então precisava de um professor, tanto na FAAP quanto no Mackenzie. No Mackenzie, inclusive, eu substituí o engenheiro Nou, que é meu grande amigo. O Nou, que era da Geotécnica, dava aula no Mackenzie. Eu comecei a dar aula na FAP, mas aí o Nou, ele saiu do Mackenzie, quis sair do Mackenzie, e aí ficou uma vaga. Aí o Mauro falou, pô, também tem vaga lá no Mackenzie. Mas eu comecei mesmo pelos primeiros meses pela FAP. E logo em seguida pelo Mackenzie. É uma referência em também. ambos aí chamados pelo Mauro, então. Os dois pelo Mauro. Legal. Os dois pelo Mauro. Mauro Gottlieb. Aproveitando até deixar um abraço para o Nou. Sim. Eu, aliás, no livro de rebaixamento, eu faço menção ao Nou, porque num dos projetos de rebaixamento que eu fiz muito, muito importante, que foi lá o estaleiro Rio Grande, que era um estaleiro de 150, um estaleiro de boca de 150 por 600 metros de profundidade na frente da Lagoa dos Patos. O projeto de rebaixamento lá desse dique seco é meu.
E eu, como era um projeto de rebaixamento bastante importante, eu fui conversar com o Noe, e o Noe me deu algumas ideias que eu faço menção aqui no livro, em agradecimento a ele. O Noe é um grande amigo que eu tenho. O Urbano falou agora da obra, né? Eu queria que a gente falasse um pouco de algumas obras muito clássicas, icônicas aí, e desafiadoras também, Urbano, tanto na área de execução, que você tem uma longa carreira, como na área de projeto, que você também tem. O que tem de obras, pensando primeiro na Promon, pensando no Urbano projetista, quais foram as obras ali que você lembra de desafios? A principal foi a canalização do Rio Tamanduateí. Essa, sem sombra de dúvida, foi uma obra que, inclusive, até nós nos adaptando o projeto original, porque o projeto original era uma cortina vertical, depois uma seção em trapézio. E lá pelas tantas, acharam que a vazão, porque o projeto da canalização do Rio Tamanduateí era um projeto se auto-limpava nas enchentes, na época de cheias. E chegou uma época que chegaram à conclusão que a vazão que essa seção trapezoidal invertida tinha não era tão suficiente para poder promover eventual remoção de depósitos. Então, precisamos aumentar a seção. E aí eu então tive a ideia de fazer uma parede de diafragma, cortando essa parede do trapézio a 3 metros de distância da cortina. E aí esse cálculo ficou muito complicado, porque eu tinha uma parede de diafragma que teoricamente tinha que suportar uma estrutura que eram estacas escavadas a cada 3 metros. Então, as estacas que tinham sido projetadas com uma seção em talude contínua, de repente eu cortei com a parede de diafragma. Então, esse dimensionamento ficou muito complicado, foi muito questionado. E numa época com menos ferramentas. Pelo amor de Deus, estou falando de 82, 81, 82. Inclusive, até uma FEI teve nesse projeto, questionando o projeto. Foi um projeto, digamos assim, que eu fui muito questionado, muito questionado. Consegui, acabando convencendo o pessoal, e hoje é a solução que está lá até hoje. Está até eu já saí da Promon e continuaram com o mesmo projeto até hoje, que consagrou a solução. Já que você mencionou o Maffei, no primeiro episódio compartilhamos um pouco de algumas obras icônicas que ele se envolveu em Santos, só que tem um trabalho bem interessante que você se envolveu, o Edifício Morená. Sim. Fala um pouquinho para nós. O Morená é o seguinte, o Morená era um prédio em fundação, é um prédio em fundação rasa, fundação direta, que estava com a estrutura de concreto pronta, e esse prédio foi comprado pelo Adolfo Lindenberg, com a estrutura em osso, estrutura só de concreto. E aí, com esse prédio, já com toda a estrutura em osso, construíram do lado um outro prédio em fundação também direta, o edifício Ronoel, que é um prédio que tem lá até hoje, um prédio todo do lado do edifício Morená. E é um prédio que tem mais andares que o Morená e tem uma área em planta também muito maior do que o edifício Morená. Então, esse prédio Ronoel começou a puxar o prédio Morená para o lado dele. O Morená começou a inclinar. O efeito do bulbo de tensão e interseção. Isso, e não só porque o Ronoel era mais alto, ou seja, tinha mais carga nas fundações, como ele era em planta, ele era muito maior. Então, o bulbo de tensão deles era gigante em relação ao Morená, que era mais estreitinho. E aí, então, tivemos houve um problema judicial do Adolfo Lindenberg com o Ronoel, não quero entrar no mérito, mas chegou-se à conclusão que a Adolfo Lindenberg queria colocar o prédio na vertical. E aí ele contratou a Consultrix, né, o Dr. Golombek, o Inácio Gerber, porque a Consultrix eram 3 engenheiros, era o Dr. Golombek, era o Inácio Gerber e era o Eduardo Couso, se não me falha a memória, eram os 3. Por isso chamava Consultrix 3, né? O projeto acaba sendo desenvolvido mais pelo próprio, não pelo Golombek em si, mas pelo Gerber. Pelo Inácio Gerber. E quem calculou as vigas para poder fazer o reforço foi o Coloto, que era estrutureiro.
A solução o que que foi? O Coloto fez o seguinte, ele fez umas vigas perpendiculares ao prédio, porque entre o edifício Morená e o edifício Ronoel, tinha tanta entrada de carros do Morená, quanto inclusive do próprio... Tinha um espaço significante. Então ele fez umas vigas protendidas, envolvendo os pilares por cima das sapatas, e nós cravamos estacas metálicas na divisa para poder colocar o macaco hidráulico sob essas vigas do Coloto, para dar uma carga no sentido contrário, para poder jogar o prédio de novo para vertical, no sentido da Rua da Paz. E naquele tempo não existia estaca raiz ainda, isso foi em 72. Não existia aqui no Brasil. Sim, Porque na estou falando aqui no Itália, Brasil. o Lise já estava Mas não era como são hoje, porque a estaca raiz naquela época era raiz mesmo, era um monte de Era um estaquinha. reforço de solo, Era um né? reforço de solo, não era... Quem começou a fazer as estacas raiz individualizadas foi o Brasil, não foi a Itália. Como fundação Isso, isolada. isso. A estaca raiz naquele tempo que existia, que era do Lise, né? Tem até um método que recebe o nome dele. o nome dele. Era um enraizamento, não era igual como é hoje. Então eu tinha que cravar uma estaca metálica. E eu fiquei com receio, porque como que ia atravessar aquela camada de areia que tem lá de 10, 12 metros? Eu falei, eu vou detonar com o prédio. Vou detonar com o Morená, porque já está inclinado. Eu vou cravar a estaca do lado que está inclinado, e ele vai. Então eu bolei soldar na estaca metálica um vergalhão de 1 polegada na ponta da estaca. E à medida que eu ia cravando esse perfil, eu ia jogando bentonita para poder reduzir o atrito de cravação ao atravessar a camada de areia. E com isso eu fiz o reforço, cravei as estacas do reforço do edifício Morená. Mesmo com esse procedimento de tentar botar bentonita e tudo, mesmo assim o prédio inclinou um pouco mais. Depois a gente botou o macaco hidráulico, botou ele sob carga, ficou sob carga, e o prédio acabou voltando com o tempo, voltou para vertical. Qual era a ideia do Inácio Gerber e do Coloto? É que se ele continuasse agora a inclinar para o lado da Rua da Paz, a gente inverteria os macacos, botaria eles por cima da viga, botaria um laço no perfil para puxar para cá. Então, era uma solução que você podia tanto empurrar no sentido da Rua da Paz, como podia puxá-lo no sentido do Ronoel. Nunca precisou fazer o contrário. Ele está lá bonitinho até hoje. Legal. Inclusive, fica até o convite sugestivo para os mais jovens. Tudo isso que o Urbano acabou de falar está cuidadosamente arquivado, publicado. Ocorreu o Pan-Americano de Mecânica dos Solos em 1975, que foi na época que, inclusive, o Aoki lançou os 2 métodos dele, o Aoki Veloso e o Aoki Lopes. Isso, exatamente. O artigo deve ter sido feito antes, em meados de 32. Como eu te falei, eu estava aqui em São Paulo falando conta pro Aoki, pô. Olha quanta coisa ocorreu. Eu tinha tanta dúvida, porque o Aoki sempre foi, assim, aficionado por computador. Eu daquele tempo, estou falando da década da Frank, que eu estava aqui. Estou falando de 70, eu tinha 3 ou 4 anos de formado, quer dizer, eu era desconfiado do computador. Eu tinha a Pachorra, o Alckmin mandava as contas ele tinha uma Vang, né, uma Vang de, acho que era, não sei, era bem pouquinho de capacidade. Eu tinha a Pachorra de fazer as contas à mão para ver se o computador fazia direito, cara. E batia com o Alckmin? Batia, e o Alckmin me gozava. Você não acredita? Eu falei, Alckmin, eu não acredito, pô. Sei lá se você programou certo. O Urbano não falou do Morená e de outros casos de reforço também no vídeo que tem no canal do Joaquim Brasil, que foi a primeira palestra que o Urbano proferiu lá. É uma palestra magna, para mim, é uma das melhores palestras de fundações que temos lá. Lá tem fotografias, inclusive, do Morená. Tem o caso do Viaduto do Chá, enfim, outros casos também. Em termos de reforço, do Urbano, do Alexandre Guzmão, encabeça a excelência. A palestra é muito boa também, então sugiro aí quem quiser pesquisar, bem interessante. Urbano, já tocando em casos de obra, né? Eu queria te fazer uma pergunta, eu não sei, particularmente, a sua atuação na história da Torre Itália de São José do Rio Preto. Eu queria te perguntar o seguinte, a Torre Itália, em 1997, era um empreendimento de 3 torres, né? Espanha, Portugal e Itália. Era Espanha, Portugal e Itália. E a Torre Itália desabou. Caiu. Eu vou usar um termo aqui que depois teve muita investigação em si, mas desabou misteriosamente, meio do nada.
né? Não foi bem assim. Isso é a história que conta, né? Exato, é o que eu queria te ouvir. Você Mas, se sente confortável em compartilhar conosco esse assunto? Não, veja, desde que É. não entre muito a fundo, porque vou te dizer, Não. o problema do Edifício Itália não é projeto meu, mas eu já estava na Geofix. E quem tinha feito as fundações do Edifício Itália tinha sido a Geofix em Estaca Frank. Então, eu, como diretor técnico da Geofix, acabei me envolvendo. eu não queria nem assim Não, o julgamento, mas a história disso. não, eu né, vou te dizer pouco. o que aconteceu. É a primeira vez que eu me envolvi com advogados, e não só com engenheiros, porque já naquela época já existia o Código do Consumidor. E o Código do Consumidor, ele fala que você não pode colocar no mercado nenhum serviço, nem produto que não atenda às normas da BNT. Então, eu já tinha, eu falei com você, com o Lopo Carneiro, com o Zé Luiz Cardoso, com o professor Dirceu, eu já tinha participado assim, não envolvido diretamente, mas junto com o desabamento do viaduto Paulo Fronten, lá no Rio de Janeiro, ali na Praça da República. Tinha me envolvido com a ruptura da Gameleira, aqui em Belo Horizonte. Mas eram situações em que só se envolviam engenheiros. Então, Resolveu na engenharia, né? Exatamente. Então, o pessoal, o objetivo da comissão que se formava era descobrir as causas técnicas que conduziram ao problema, sem entrar no mérito de quem paga, quem não paga. Eram situações eminentemente de análise técnica. O Edifício Itália foi a primeira vez que eu me vi envolvido com advogados. E os advogados, eu tenho minha interpretação da causa da queda do Edifício Itália, que não é obrigatoriamente a que está nos relatórios. Mas Você diz no relatório do IPT. do IPT, e no final que acaba. No final foi a acabação do IPT, Não, né? assim, inclusive, as outras duas torres, Sim, a foram justiça implodidas. determinou implodir. Sim, né? mas veja, ali se envolveu um monte de gente depois. E depois parece que teve até o Estado indenizou os moradores porque não precisaria ter demolido. Não, Tem uma o história. problema é o seguinte: esses três prédios, o Itália, Portugal, Espanha, Portugal e Itália, eram três prédios de alto luxo em São José do Rio Preto. Só que eles eram três prédios paralelos, mas eles eram esconsos em relação à rua. E tinha no térreo tinha um andar de lojas, que as lojas eram paralelas à rua, com as paredes perpendiculares. Depois tinha 2 ou 3 andares de garagem, e depois é que vinham os prédios. Então existiam umas vigas de transição muito grandes para poder trazer as fundações dessas estruturas inclinadas em relação à rua para estruturas paralelas à rua. E, na época, acho que foi o Plano Cruzado, se não me falha a memória, a empresa que estava fazendo a obra faliu. Ela faliu. E, ao falir, o pessoal dos condôminos passaram a construir a obra. E essa obra ela foi locada a partir da Espanha. Depois locaram o Portugal e depois locaram o Itália. E tinha umas vigas de transição que não eram fechadas. E quando esse prédio caiu, eu fui para lá, evidente, conhecia, fiquei nessa obra. Eu tinha a minha concepção da causa do prédio, que era na minha cabeça era estrutural. Mas os advogados, como não tinha mais a construtora, porque não existia mais, quem é que tinha ainda como construtora trabalhando no mercado, que tinha dinheiro? Era a Geofix. Então, embora eu querendo conduzir a análise para a estrutura, os advogados jogavam para a fundação a fim de pegar alguma. Essa foi a grande coisa complicada. Mas foi um caso muito diferente por essa perspectiva de você ter que lidar mais outro jogo mas também teve outra coisa que é muito importante, e essa coisa
quero deixar claro também, porque isso também foi muito complicado. O pessoal que primeiro começou a querer analisar, que foi o CREA, o presidente do CREA, era um cara mais político, era político. Então ele juntou a turma aqui de São Paulo, os estrutureiros, e fizeram um parecer, antes de qualquer coisa, fizeram um parecer já condenando a fundação. CREA, né? Condenando a fundação. Quando eu comecei a querer me defender, eu procurei alguns engenheiros aqui em São Paulo de estruturas. E eles não diziam, não, Urbano, tudo bem, mas a gente já não pode. É o tal do corporativismo, né? Urbano, mas existem outras obras que temos total interesse em explorar e uma delas é o aeroporto Salgado O Filho. aeroporto Salgado Filho Já ouvimos de você que teve aprendizados ali. que é aprendizado, foi muito. Porque, veja, na realidade, deixa eu dizer, antes do aeroporto, foi feita as fundações da fábrica da Renault aqui no Brasil, lá no Paraná. E o projeto era da Promon, era o sócio, que era o projetista, e o cara de solos era o Mário Cepolina. E eles fizeram o projeto em estacas pré-moldadas da SCAC. E a Brasfonte estava fazendo a estabilização do aterro, onde estão os fingers e onde chegam os aviões. E o pessoal da construtora pediu se a Brasfonte não queria fazer as fundações em hélice contínua para o aeroporto. E eles não quiseram. Por isso que nós entramos. Mas por que nós entramos? Porque na Renault, o projeto era em SCAC. E nós queríamos fazer... nós estávamos começando a fazer hélice contínua ainda. E nós fomos na gerência da Renault, que era francesa. E já faziam hélice contínua na França. Então, conseguimos convencê-los a fazer um projeto alternativo para comparar com o projeto da SCAC, que era o projeto do sócio com o Mário Cepolina. E nós ganhamos a obra. Foi a primeira obra que nós ganhamos. Então, com essa obra, enquanto a Brasfonte não quis fazer a hélice contínua, na hora da Geofico, nós fazemos. E levamos como referência a obra da Renault. E aceitaram fazer a hélice contínua. Aí o que aconteceu? As estacas eram de 27 metros. E o trado da hélice daquele tempo era 18,5 metros, mais 6 metros. Fazia a estaca de 24 metros. Faltavam 3 metros. Então, o que eu fiz? Eu peguei e aumentei a prolonga. Não, 6 metros já era a prolonga, você aí aumentou a prolonga. Isso, aumentei mais 3 metros a prolonga. Então, fiquei com a prolonga de 9 metros. Tá. Só que eu ficar com a prolonga de 9 metros, eu entrei com a prolonga na Gila Mole, que tem lá na... E ao entrar na Gila Mole, aquilo desconfinou. Quer dizer, isso é o que descobrimos depois, né? Que até lá eu não sabia. O consultor era o Java Militite nessa obra. O Jaro não entendia nada e eu também não estava entendendo nada, porque as estacas estavam todas contaminadas. Por quê? Porque na hora que eu entrava com a prolonga na Gila Mole, eu primeiro desconfinava a Gila Mole. Sim. Ao desconfinar, ela perdia resistência por alongamento. E além do mais, a haste ficando rodando e batendo, ela virava um caldo. E quando eu via puxando o concreto com a máquina patolada, que é quando ela faz força para arrancar o trado, esse concreto não conseguia expulsar a Gila Mole, que já era um caldo. E ela se contaminava. Misturava, né? E quando nós escavamos as estacas, dentro do aterro, porque tinha um aterro, depois tinha a Gila Mole, no aterro a estaca estava bonitinha, mas eu sempre tive curiosidade de fazer inspeção até onde eu pudesse, para ver se a estaca estava boa, até porque eu estava querendo aprender. A estaca Naquela época você já tinha todo um gabarito na avaliação de fenômenos como efeito Chibatoriov, atrito negativo. Sim. Mas aí por causa da escola, por causa das aulas, por causa de tudo isso, né? Quer dizer, o conhecimento teórico eu tinha. Não sabia esse problema da prolonga ainda. E aí acabamos descobrindo que era... Aí tirei os 3 metros que eu tinha colocado de prolonga e botei mais 3 metros de trato. Aí eu resolvi o problema. Um dia eu estou na obra, o gerente Imagino a prolonga ficar dentro do aterro. Não, era do Quando aterro você e da reduziu. Gila Mole. Então no aterro não desconfinava, porque o aterro era Isso. compactado. Então na concretagem no aterro ficava bonitinha. Mas quando você aumentou, entrou na argila. Acabou. Entendi. Um dia eu estou na obra, eu estava na obra, não conseguia entender o que estava acontecendo.
o coronel lá do Infraero, ele sempre passava de carro assim, e ele me chamou, né? Então, vem cá. Eu falei, nossa, vai me perguntar de novo, eu não vou saber responder para ele. Eu ficava inventando um monte de... Aí ele chegou para mim e falou assim, olha, eu não sei o que o senhor fez na obra, mas o senhor agora pode falar que o senhor sabe fazer hélice contínua aqui em Porto Alegre. Eu falei, eu sei que eu posso fazer Porto Alegre e não vou contar para o senhor o que eu fiz, não. Ele falou, não faz mal. Eu só quero te falar que agora o senhor pode dizer que saia. Esse camarada foi tão leal com a gente que todo o sistema viário que tem em Porto Alegre, à volta do aeroporto, e mesmo o prédio do aeroporto de Porto Alegre, aquele prédio redondo, ele fez questão que a Geofix fizesse as fundações. Legal. O cara foi de uma lealdade assim, fantástica. Agora, Urbano, passando a ideia de... Mudando a tipologia de estaca aqui, né? Você teve, né? Não sei, queria que você contasse essa história, inclusive. Em 2005, ali, meados ali de 2005... Em um CEF. Aquela ideia das estacas metálicas cravadas, utilizadas com a redução de seção, a seção decrescente, como conhece, né? Com a profundidade. Exato, por conta de, enfim, não chegar a mesma carga lá embaixo, etc, né? Como é que surgiu isso, a história disso eu me aposentei, a sacada? Eu me aposentei em 2000, quando eu fiz 35 anos de carteira assinada, porque eu já trabalhava antes da Frank, eu trabalhava como estagiário numa empresa de construção de prédios. E eu sempre tive... eu tinha a ideia de que eu queria tornar a estaca metálica uma estaca competitiva no mercado. Porque até então as estacas eram usadas ou para escoramento, ou quando não queriam fazer viga de equilíbrio, ou quando tinha que atravessar os matacões ou coisa parecida que ela não quebrava. E a ideia surgiu naturalmente, quer dizer, eu recém-aposentado, sem ter muito o que fazer, eu vi o catálogo da Gerdau, que me deram, e eu vi que a Gerdau tinha uma coisa diferenciada do catálogo da Companhia Siderúrgica Nacional. Aquele primeiro que me gozou, né? Porque o padrão da Companhia Siderúrgica Nacional era o padrão americano. Não era de faces paralelas. Já o catálogo da Gerdau era de faces paralelas, padrão europeu. E tinha o que eles chamavam de famílias de perfis. Então, família 350, família 250, que eram perfis com as mesmas dimensões externas, mas com pequenas variações de espessura do perfil. Então, essa foi uma ideia que você trouxe, que você protagonizou. Sim. Aí eu falei, mas a transferência de carga de solo, a carga máxima é no topo e mínima é na ponta, então eu posso traçar o diagrama de transferência de carga para o solo e posso usar na mesma família, começo com um perfil mais pesado, um menor, e expus essa ideia para... conseguiria manter as dimensões externas. Porque era a mesma família, era a mesma família. E como eram faces paralelas, e como a diferença de espessura era muito pequena, as talas podiam ser batidas com martelo para encostar e soldar. E aí eu apresentei essa solução para a Gerdau. E com uma condição. Isso foi em 2003, hein? Você chegaram a patentear a solução? Não patentear, não. Não patenteamos nada. Mas isso foi em 2003. Não, eu digo isso porque surgem pessoas no meio técnico que falam, não, eu criei essa solução de seção decrescente. É do seu conhecimento isso. Mas eu sei disso, tudo bem. Não tem problema, mas eu sei a verdade. Mas aí foi em 2003 isso? 2003. Porque o catálogo eu soltei em 2005, porque já tinha prova de carga. Mas eu impus uma condição à Gerdau para colocar meu nome, dizer que eu tinha... proposto isso para ele, porque eles venderam como se eu tivesse proposto. Naquele tempo não tinha ainda o catálogo, era 2003. Mas eu impus uma condição. Primeiro, que não se cravasse essas estacas com martelo de queda livre, que eu chamava os martelos os pau-velhos. Eu falei, não pode cravar. Tem que ser cravado com martelo hidráulico. Primeira condição. Segunda condição, fazer em toda a obra uma prova de carga estática. Por quê? Os perfis metálicos, no posto dos elevadores, as escadas tinham bastante perfil, e os perfis trabalham tanto a compressão quanto a tração. Então, esse compromisso foi honrado pela Gerdau. Todas as obras foram feitas com martelos hidráulicos e feitos provas de carga. Especificamente o Iunta ou tinham outros hidráulicos? Não, hidráulicos comuns, o Iunta, não, martelo hidráulico. Eu não queria martelos de queda livre, martelo de rolo, martelos hidráulicos em cima de esteira. Né, E vibratório não? Não, nesse tempo ainda não tinha, nesse tempo ainda não. Tá. Em 2003 ainda não. O vibratório vieram muito tempo depois.
E com isso, em 2005, então já tinha provas de carga, já tinha obras feitas, aí fizemos o catálogo técnico em 2005. E daí para frente foram só acrescentados mais obras e tudo. Mas a ideia foi essa, Legal. foi pelo fato de ter percebido que no catálogo deles tinha toda a família da mesma família, perfis com pequenas diferenças de espessura, mantendo as mesmas dimensões externas. Nesse contexto de metodologia de cálculo, você propôs um método de cálculo para hélice Sim, mas foi em contínua. cima dessas provas de carga, mostrando que o método AOC e do Teixeira, inclusive, era um método contra a segurança. Sim. Agora, e como é que você faz para a raiz, já que não tem método com o nome do Urbano? Qual é o método que você usa? Não, veja, eu tenho vários métodos que ainda não publiquei, e não publicarei talvez mais, né? Porque também já acho que minha carreira também não tem muito mais tempo. Não, veja, eu tenho os métodos meus, alguns eu adaptei de outros colegas. Por exemplo, raiz eu adaptei do professor Teixeira, com quem eu trabalhei muito também, discuti muito com ele. Legal. De pré-moldadas, bode franca eu tenho, de pré-moldada, taca escavada com lama. Na época da própria da época da Sondasa, que eu trabalhei na Sondasa, eu fazia muita prova de carga pela Sondasa, inclusive para hélice contínua e tudo. Eu tinha prova de carga, eu adaptei o método do AOC para estacar hélice contínua. Então eu tenho um método para hélice contínua, nunca foi divulgado. E outra coisa que eu lembrei aqui, bem interessante, você sempre foi, não sei se ainda é, contra o ensaio pitch. Ah, isso sempre, fui sempre. Até Não, hoje? até hoje, claro. E qual é a sua chateação com o pitch? Porque o pitch é um ensaio não conclusivo, só isso. Mas o fato de termos, por exemplo, empresas de vanguarda Não me que... interessa, não me interessa. Eu vou dizer por que não é conclusivo? Porque é um ensaio de baixa energia, tem algumas restrições em termos de relação de comprimento, diâmetro de estaca, não vale para perfis metálicos, não vale para estaca pré-moldada vazada, só vale para estaca de seção cheia e homogêneas. Então, em um contexto de estacas homogêneas, moldado em loco, você... Mas quais são as estacas homogêneas que tem no Brasil hoje? Não tem nenhuma. Porque qualquer estaca, você pega uma raiz, você pega uma hélice contínua, você pega uma estaca escavada, ela não tem seção constante ao longo do tempo, ao longo da profundidade, não tem modularidade constante, porque tem concreto curado em meio saturado, concreto curado em meio de aeração, tem armadura, não é no comprimento inteiro, e você tem 3 incógnitas para resolver a equação da onda. Você tem o que ele chama da impedância, que é o produto do módulo da cidade E, vezes a área da seção transversal da estaca, vezes a velocidade de propagação da onda, que é a função da densidade. Como você tem curas diferentes, também tem densidades diferentes. E você só tem uma equação para resolver 3 incógnitas. Então você tem que chutar 2. O que é que eles fazem? Eles admitem que conhece o módulo da cidade, o E, acreditam que ele conhece a velocidade de propagação da onda, que é o C, e ficam vendo como varia o A. Só que se a estaca não é homogênea, eu posso ter o mesmo sinal se eu tiver uma área diferente, mas o módulo de cidade é que compensa a diferença de área. Então, é um ensaio que não é conclusivo. Eu, quando tenho que fazer um ensaio dinâmico, eu faço um ensaio de carregamento dinâmico, que a equação é a mesma, só que aí eu aplico grande energia. E aí eu tiro conclusões sem ter problema de relação de comprimento, se a estaca é vazada, se não é vazada, se é metálica. Então, e eu já tive experiência quando fazia hélice contínua, quando comecei, de estacas que os caras condenavam, eu escavava, estavam boas. E, ao contrário, os caras diziam que estava bom, eu estava desconfiado, eu escavava, estava ruim. Então, e como é um equipamento que é comprado muito barato, o cara vai comprar um equipamento e sai dando pancadas aí nas estacas, crente que está... Então, eu, particularmente, eu não uso pitch. E quando me pedem para, às vezes, a obra da Petrobras, que me pedem para analisar pitch, igual pitch, eu não analiso. Pitch, eu não analiso. Vocês chamam outro, porque se eu vou analisar, eu vou dizer, olha, primeiro que o pitch não tem uma conclusão. A estaca está íntegra. Não diz. A possível danos. O que é dano? Agora inventaram um tal de beta para dizer que se o beta é 100%. Mas está tudo errado, porque a seção não é constante, o módulo de cidade não é constante, tem concreto curado em ambientes diferentes. Não funciona, cara. Urbano, há um filósofo que diz que a unanimidade é burra. Claro que é.
Nelson Gonçalves falava isso. Nelson Gonçalves, né? Então, nosso filósofo aí. Algumas pessoas, obviamente, pensam diferente da sua Claro. Claro que ideia, pensa, lógico. como eu penso, mas a Lógico. amizade continua, Isso não tem dúvida. certo? Mas não me mande pitch para analisar, que eu não vou Mas analisar. esse espaço do GB é justamente para isso, para que É, todos claro. exponham um ponto de vista. Lógico, lógico. Bem, tem uma obra que eu também anotei aqui que queria discutir contigo, é uma obra da Tiplan. A gente tem feito bastante coisa na Tiplan. A Tiplan, é como eu te falei, quando eu comecei na SCAC, a SCAC, o primeiro cais da Ultrafértil, porque a Tiplan é onde era a Ultrafértil, ali nos fundos da COSIPA, que hoje é Uzi Minas, em Cubatão. O cais da Ultrafértil foi feito, o projeto feito pela Frank, que era o Paulo Faria, que eu te falei, que tinha saído da Frank para trabalhar na Pontinha do Niterói. Por isso que surgiu a vaga para eu entrar na Frank, para ajudar o OC a desenvolver o projeto desse cais em 1967, antes de me formar. E por uma circunstância da vida, eu voltei agora pela Tiplan, como eu sou consultor da Jordal, e as fundações florestais metálicas lá, inclusive, era um ambiente agressivo por causa do enxofre, eu desenvolvi as estacas para a Gerdau, para aqueles 4 armazéns que foram feitos. Eu compartilhei contigo nos nossos relatórios. Não sei se Eu sei. Então, bem interessante. Deixa eu fazer uma pergunta para o Urbano, no seguinte sentido. Já aproveitando as obras, né? No primeiro episódio, a gente perguntou para o professor Maffei sobre insucessos, né? Sobre casos aí de... A gente sabe que geotecnia Claro. não é ciência exata. A engenharia não é ciência exata. Exato. E a dominância, vamos dizer, de incerteza da geotecnia é muito maior que nós, né? Então, assim, o que você, engenheiro de uma carreira assim de décadas, né? O que você teve de casos principais que te vem à mente de insucessos ou algum ponto cego em algum projeto e tudo que te trouxeram um grande aprendizado? Ou não teve sucesso? Veja uma coisa, eu não sei se você sabe, mas eu sempre fui do lado conservador. Eu sou um engenheiro que eu prezo pelo conservadorismo. Isso eu aprendi com o Dr. Disseu e com o Nelson Ock. Ou seja, uma das coisas que o Dr. Disseu me ensinou foi o seguinte: primeiro, nunca faça um projeto sem ir na obra antes. Nunca faça na obra antes. Para você sentir a obra, ver o que é. E outra coisa, na dúvida, não pense em obra para ser reforçada. Não pense em obra para ser reforçada. Então, não é uma falsa modéstia, mas eu não tenho nenhum insucesso na minha carreira. Se eu posso dizer que tenho um insucesso, foi o Edifício Itália, mas não é projeto meu. Eu não tenho insucessos. Eu tive aprendizados. Por exemplo, muitas coisas que eram problemas para mim eram porque eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Hoje eu resolveria de maneira muito, muito tranquila, muito simples. Então, se você assim, qual foi a coisa que você fez e não deu certo? Mas o que teve bons aprendizados, Urbano? Dois aprendizados aí mais clássicos assim que você se lembra de... Não, veja, eu vou te dizer, por exemplo, em Santos, além do Morená, quando eu estava na SCAC, existia esse problema dos prédios de Santos que sempre inclinavam. Então, algumas empresas começaram a fazer projeto de fundo, porque não conseguia cravar a estaca pré-moldada e quebrava na camada de areia, não conseguia atravessar. E então a turma ia para as estacas escavadas com lama. O primeiro prédio que eu fiz, uma solução também inovadora, foi na SCAC em 80, eu entrei na SCAC em 85, foi em 85 para 86. Nós desenvolvemos na SCAC um sistema de perfuração com tubo fechado, batendo nele para atravessar a camada de areia, com jato de água, com alta pressão e alta vazão. Nós atravessamos a camada de areia com esse jato d'água, tirávamos o jato d'água e imediatamente colocávamos a estaca pré-moldada dentro. E eu parava essas estacas em cima das argilas AT. Então, a primeira obra que eu fiz, que depois ficou a solução que todo mundo até chamava de solução hidrojateada, né? Foi na Rua da Praia, ali em Santos, a Avenida Bartolomeu Guzmão, se não me falha mais. Bartolomeu Guzmão com rua... É uma esquina. Marechal Rondon. Eu me lembro dessa obra porque a primeira estaca que eu levantei caiu na rua e quase pegou um carro. Foi uma desgraça. Mas foi a primeira obra que nós fizemos, inclusive instrumentamos essa obra. E esse trabalho está escrito junto com a OC no congresso, num simpósio do Rio de Janeiro,
lá no depósitos quaternários da Orla Marítima, da Orla do Brasil. Foi em Eu tenho esse artigo. 88. Eu tenho um trabalho meu com a Alckmin mostrando isso. Depois isso virou solução. Hoje não. Hoje, como liberaram o gabarito em Santos, porque essa solução valia até prédio de 14, 17 pavimentos. Mais do que isso, a camada de lá. A T não resistia. E eu me calquei para fazer essa solução no trabalho do Faisal, que ele mostrava que as argilas AT elas tinham uma tensão de pré-adensamento da mesma ordem de grandeza do peso de terra sem a água. Então, o que eu fazia? Eu reduzia a carga na estaca e calculei o prédio pelo perímetro, pela área da fundação, a área total, para ver se a pressão média que dava, a tensão média que dava nessa argila AT estava compatível com a pressão de pré-adensamento. Foi assim que eu fiz. E teve como se fosse uma sapata equivalente uma lá embaixo. Uma sapata equivalente lá embaixo. Da tensão de exatamente. Isso foi também uma coisa... Nós falamos também junto na SCAC. Bem legal. Também foi publicado lá em 88, mas depois o pessoal da Pena Rafal pegou o processo e inventou outro nome, mas teve... O prédio Coutinho de Santos está em cima de estaca com esse conceito. Você percebeu que tanto eu quanto o André, que hoje está de co-host, né? Pensando na área de fundações. Sim. Prova de carga, métodos executivos ou novas tipologias de estaca, você consegue ver alguma coisa interessante que pode ser implementado nessa seara da engenharia de fundações? Olhando de hoje para frente. Veja, uma coisa que me agradou muito, que é essas estacas helicoidais, né? Para fazer prova de carga, porque a prova de carga sempre foi um problema complicado por causa de custos, né? Sempre foi. No caso da metálica que eu falei com vocês, eu aproveitava a própria estaca do elevador e tudo, então o custo teoricamente era zero, era só fazer a prova de carga e era uma das imposições que eu tinha colocado para Gerdau. Mas nas outras obras, estaca escavada, mesmo estaca hélice, a prova de carga ficava cara. Então, essa metodologia de fazer a estaca helicoidal, que você recupera, eu acho que é uma grande inovação. A nível de hélice contínua, eu vejo também... Bom, tivemos agora no Congresso as estacas lá do campo teste lá deles para o prédio que vai ser feito lá, o prédio mais alto que vai ser feito, estaca de 40, 50 metros, com hélice contínua com esse comprimento. E eu já fiz uma obra em que a máquina da Closirone, de hélice contínua, tinha um pistão para dar, além de ter o problema de torque, também carga vertical. Não sei se já era fabricado na própria Closirone ou foi fabricado pela empresa que executava, que tinha essa máquina. Mas é lógico que a tendência hoje vai ser ir para estacas mais compridas. Outra coisa que eu acho importante... Mas, Urbano, se você me permite um comentário... Eu entendo e concordo com relação à estaca do tipo hélice. Inclusive, tanto eu quanto o André temos feito alguns projetos no Paraguai, até comentei contigo. Sim, sim. Nós fizemos uma apresentação no CEF, na Nigéria também. Certo. A nossa única ressalva, e seria interessante você também manifestar seu ponto de vista, é o uso do aumento indiscriminado da prolonga e generalizar... Sim. Como a mesma tipologia. Na verdade é mais por uma questão de terminologia de ser chamada contínua. A inovação é muito bem-vinda. Não, veja... Mas nós entendemos que, do ponto de vista normativo, é um assunto que carece de reflexões. A norma está sendo revista. E esse assunto vai ser colocado em pauta, porque o problema é o seguinte, o ideal seria que não tivesse prolonga. É uma estaca hélice contínua. Hélice contínua não diz que é prolonga. Mas por que as primeiras máquinas que vieram para o Brasil, que eram da... CZM? Era Soilmec, Might e Yamada. Eram as 3 empresas que vendiam máquinas. Depois é que veio a Closirone. Mas elas eram curtas, né? Não, então essas máquinas tinham... Era uma prolonga de 6 metros, com trado de 18,5. Para fazer estaca de 24 metros. Depois começaram a fazer máquina de hélice aqui no Brasil, adaptadas a equipamento da Caterpillar, com torque baixo. Então, o que o pessoal começou a fazer? Como a máquina não tinha torque para levar no comprimento que queria, começaram a botar uma prolonga mais alta, certo?
E isso foi discutido na revisão de 2019, principalmente com o pessoal de Minas Gerais, que estavam com prolongas enormes. Foi uma discussão muito pesada. E aí acabou se dizendo o seguinte, não, até 18 metros de entrada pode usar uma prolonga de 6. Por que pode usar uma prolonga de 6? Porque na parte de cima eu tenho um terreno de menor resistência, vou escapar para fazer o bloco, então não tem muito problema. Mas quando o trado for menor que 18 metros e meio, a prolonga não pode ser mais que 10% do comprimento da estaca. Agora, na discussão lá em Camboriú, surgiu uma outra ideia que eu acho que a gente vai agora discutir nessa revisão da norma. Não é só o comprimento da estaca que tem que definir a prolonga, também o diâmetro. Porque você pega uma estaca de 35, a prolonga já quase que é o mesmo diâmetro. Então, é um assunto que vai ter que ser discutido. Sem dúvidas. Para mim é o seguinte, é o que eu sempre falo, voltando à ideia de ser conservador, eu vou para a ideia do Odisseu. Se o cara me vem com uma prolonga muito comprida, eu digo, essa obra eu não assino embaixo. Nesse aspecto, eu concordo 100% contigo. Não assino embaixo, não. Até porque, Urbano, não sei se você vai lembrar, eu e você estivemos em 2 eventos no Norte, um em Sim, Rondônia, isso. Roraima, se eu não me falha a memória, e um outro no Amapá. Lembra um prédio que você mostrou lá em Sim. Balneário, que balançava de uma maneira Sim, intensa? é o Millennium. Exato. É o edifício Millennium, Então, é um ambiente fértil para que haja uma reflexão. com certeza. E quando não der para fazer hélice, não tem remédio. Outra coisa que eu acho que tem que se fazer, e eu, que, digamos assim, nunca fiz porque eu, quando saí da Geofix, uma primeira coisa que eu assumi compromisso com eles verbalmente, de que eu não me envolveria com obras de prédios onde tivesse consultores, principalmente aqui em São Paulo. Você não vê eu fazendo fundação de prédios aqui em São Paulo. Para não me envolver em discussões com os consultores que estão aí. Porque existe um relacionamento consultor-construtora que eu não quero entrar no mérito. E eu fui para um outro nicho. Fui para o nicho de obras portuárias. Silos. Sim, e obras industriais pesadas. Uma coisa que eu tenho vontade de fazer, mas ainda não tive coragem de fazer, mas eu faria, eu já fiz alguns, tem alguns estudos feitos. As estacas longas, tipo estacas cavadas com bentonita, longas, 50, 60 metros, quando você faz prova de carga e instrumenta essas estacas, a própria estaca metálica da Gerdau, que a gente faz também, não chega a carga na ponta. Muito pouca carga. Mesmo com 2 vezes a carga na cabeça da estaca, chega muito pouca carga na ponta. Praticamente vai tudo por atrito. Então, por que não se pode diminuir o diâmetro das estacas escavadas, colocando armadura para trabalhar com tensões acima de 60 kg por centímetro quadrado, 6 MPa? É uma coisa que eu tenho 2 projetos aí para aqui numa fábrica de cimento, que eu meti a armadura e toquei a carga lá em cima, porque está embutida em rocha. E uma que eu fiz para esse prédio pesado em Camboriú, que não sei se eles vão fazer essa estaca ou não, porque parece que teria um concurso. Já fizeram a estaca hélice, embutida na rocha com 40 metros. Tem um projeto meu de estaca escavada com lama bentonita, com 1,60 m para 2.500 toneladas. Quase que não cabe ferro na estaca, e eu tive que botar aço CA70. Não sei se vocês sabem, já existe aço CA70 na praça, mas não sabia. Existe sim. Exatamente. Então, botei aço CA70 para não ter que botar feixes de barras. Eu acho que isso é uma... Está se gastando muito cimento à toa. Você já reiterou que não ocorreu insucesso, mas se você olhasse para trás, você, Urbano Alonso, faria algo diferente? O que eu aprendi no Congresso, cravar a estaca botada em loco para restituir a carga geotécnica. Ninguém pensou nisso, cara. A gente já faz isso desde 1900 e antigamente. Sim. Com a vantagem de... Porque o que o pessoal faz? Não deu carga? Vamos reforçar. Ora, hoje em dia, quando a construtora vai fazer um prédio, ela já compra concreto, cimento. A ferragem ele já compra cortada, porque não se faz mais, não se dobra mais ferragem na obra. A hora que você tem que fazer um reforço, você tem que aumentar o bloco. Se aumentou o bloco, você perdeu aquela armadura. Aí tem que envolver o calculista fica chateado, porque isso era uma fundação que não deu certo. A hora que eu cravo a estaca e restituo a carga, eu não preciso mexer no bloco.
Então isso para a obra, rapaz, deu uma felicidade para essa turma que eu fiz esses. Eu já fiz isso com estaca raiz, já fazia com Frank há muito tempo. Fiz em estaca raiz lá no Rio de Janeiro, bom, não vou falar aqui a obra porque não tem Não, autorização. eu vi isso a primeira vez, o Urbano na Barra, sendo feito em estaca franca. Não, Foi a primeira vez que eu vi. fazia antigamente. Inclusive porque tinha o equipamento disponível, né? Não, mas naquele bater. tempo a gente fazia, não tinha instrumentação de PDA, hoje tem, cara. Naquele tempo a gente fazia de maneira intuitiva, botava uns amortecedores, mas não se media nada, realmente era uma coisa muito de feeling, né? Artesanal raiz. Isso. Agora, hoje não, hoje para fazer essas gravações, tanto na Você raiz... pode instrumentar, né? Não pode, hoje é o instrumento. Você monitora. Não, hoje é o instrumento. Não, até para poder controlar a altura de queda. Tensões. Isso, exatamente. Essa solução, para mim, resolve, olha, o pessoal da obra, essa última que eu reforcei agora com o Hélice, que foi, acho que foi esse ano ainda, o cara só faltava me abraçar, queria pagar almoço. Pô, você resolveu um puta de um problema. Pô, e está lá no Congresso, escrito lá. Isso já se faz, como você falou aí, desde 1900, antigamente, cara. Exato. Mas não se divulga, né? Mas para fechar com chave de ouro, É. uma outra pergunta que é de praxe fazermos, que conselho você dá para os jovens que estão em início de carreira? Você que teve aí a oportunidade de começar a carreira muito cedo, foi exposto a projetos complexos, Sim. recém-formado. É difícil, porque sabe o que acontece, Thiago? Primeiro que tem que ter obra. Se não tiver obra, meu amigo, não adianta. É difícil você dar conselhos, porque depende das épocas. Eu vivi uma época que ainda se usava régua de cálculo, não tinha máquina de calcular. Eu vivi uma época que houve uma evolução estranha, exponencial enorme. Ou seja, eu entrei na Frank, hoje eu não entraria na Frank, porque hoje o cara bota no programa Excel e ajuda lá o Oca a fazer o projeto do CAIS. Então fica difícil de dizer o que é melhor. Eu acho que é o seguinte, o cara tem que estar bem na profissão que ele escolhe. Ele tem que se sentir bem. Eu falei que minha vontade era ser calculista de ponte, eu queria calcular pontes. Graças a Deus, o doutor Disseu me desviou para a fundação. Se eu tivesse que ser calculista de ponte hoje, seria um cara frustrado, porque está tudo no programa de computador. E a fundação não tem programa de computador que resolva. Ele te ajuda a você resolver. Então é muito difícil. Nem para os meus filhos eu dei conselho, eles seguiram, nem para o meu neto. Eles sempre seguiram o que eles queriam. Eu tinha uma vontade que eles fossem engenheiros, mas era uma vontade que eu não externava para eles. E não foram engenheiros, nenhum deles. Então fica difícil. Não sei o que dizer. É o seguinte, o cara tem que gostar e tem que ter obra. Porque também se gosta e não tem obra, não adianta nada. E a experiência você adquire indo no campo. E uma coisa que eu não gosto do pessoal novo hoje, que eu não chamo engenheiro, chamo piloto de laptop, que não são engenheiros, os caras estão com laptop para lá e para cá, os caras não botam o pé na obra. Os caras ficam lá no escritório com ar-condicionado, olhando planilha Excel, cobrando prazos. Os caras não se envolvem com a obra. Não se envolvem. Isso realmente é muito ruim. E eu te digo uma coisa, muitos dos problemas que eu resolvo hoje já estavam resolvidos no passado. E comete os mesmos erros ainda hoje. Por falta de o cara se interessar pelo que está fazendo e achar que tudo se resolve entrando no Google. Isso é a pior coisa que eu acho. Gente, olha, papo muito bom, daria para ficar até mais 1 hora e meia aqui com o Urbano. Mas a gente vai encaminhar pro final, Urbano. Queria te agradecer muito. Você é uma pessoa, é um ícone da engenharia hidrotécnica. Vocês são meus amigos, é que vai. Mas a gente tem muita gratidão, até pela sua disponibilidade, sempre pronto a atender. Então, queria te agradecer muito por ter vindo. Claro, eu te agradeço, eu que agradeço vocês. Fica tranquilo. Obrigado. E deixar até pro pessoal, vocês devem ter visto o QR Code na tela, as instruções aí para participar do sorteio que comentamos aí no início. E na descrição do vídeo também vai ter um link para o formulário. As inscrições podem ser feitas até 31 de dezembro. Tá bom, gente? Então, me despeço aqui. Para aqueles que desejarem conhecer mais um pouco da história do Urbano
toda ela está materializada nos livros. Nós temos as palestras no próprio canal da Geotecnia Brasil, palestra do rebaixamento, reforço, como o André colocou aqui. Também temos palestras abordando atrito negativo, Sim, efeito Todoriov. Chebatarov. Chamo de efeito Putin para facilitar a pronúncia, né? E fica aqui o nosso registro de gratidão Não, obrigado, por obrigado. tudo que você representa na geotecnia brasileira. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite de vocês, estou sempre à disposição. Eu falei que você pode perguntar o que quiser. Eu estou sempre aberto, evidentemente, né? Obrigado, Urbano, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Um abraço, pessoal. Tchau.